Oi pessoal, meu nome é Salvador e eu sou aluno do curso de mestrado em computação aplicada na UDESC e vou apresentar para vocês esse curso que foi dado num semestre e agora está sendo colocado na web para ser visualizado e assistido online. Usando Unity com C#, Apache, MySQL e PHP para criar um sistema básico de login para um jogo. Então o roteiro é esse aí que vocês estão vendo no slide. Primeiro uma parte 1 introdução, depois uma parte 2 testando o ambiente e a parte 3 integrando as tecnologias. Então na parte 1 eu vou falar sobre o problema e como que a gente pode emular um servidor remoto no nosso próprio computador. Na parte 2 a gente vai testar o XAMPP, vai falar um pouco sobre o XAMPP, alguns testes com PHP e MySQL. E na parte 3 a gente vai integrar essas tecnologias. Então, falando da parte 1, introdução, o problema, como descrever esse problema, né? Vou mostrar para vocês uma estrutura cliente-servidor e vou falar um pouco sobre segurança de dados. E como que a gente pode emular um servidor remoto. Já na parte 2, testando o ambiente de testes, a gente vai falar um pouco sobre o painel de controle do XAMPP, teste inicial do servidor, teste inicial do PHP, teste inicial do MySQL usando uma ferramenta muito conhecida que é o PHP MyAdmin, como criar uma pasta dentro do servidor, como que a gente pode subir arquivos no servidor via FTP ou diretamente na pasta, uma vez que ele é local, e testes de inserção, alteração e deleção de dados com PHP e MySQL. Aí na parte 3, a parte de integração dos scripts, eu vou mostrar para vocês uma visão geral do layout da IDE do Unity, falar um pouco sobre a instrução debug.log, que é bem útil, e vamos fazer um teste inicial do Unity com o sistema de login e verificar se o funcionamento está do jeito que a gente quer. Então, na parte 1, introdução, vocês estão vendo nesse slide aí uma ideia do que seria uma estrutura cliente-servidor. Então, do lado esquerdo do slide, vocês têm o lado do cliente e do lado direito o lado do servidor. Se eu quiser conversar com o banco de dados que se encontra no lado do servidor, eu estando no lado do cliente, vou precisar uma conexão com a internet, e essa conexão eu faço via modem. Então é por isso que tem um modem antes de se acessar a internet, e também lá no servidor tem um modem para receber esses dados, né? E transmitir também. Então, basicamente, observando a figura, a gente vê que uma forma mais simples de se mandar esses dados do computador cliente para o servidor seria acessando diretamente a base de dados. Então, o que eu tenho que mandar para esse servidor do banco de dados? Primeiro eu tenho que conectar com ele, então tem o IP do servidor, eu representei aí por 210.230.2, e você acessa esse IP e você tem que usar um login e senha para acessar esse banco de dados. E você tem que transmitir essas informações pela internet para que o banco de dados possa receber esse login e senha, identificar você como usuário do banco de dados. Feito isso, você vai usar o login e senha do jogador para acessar o banco de dados do jogo e acessar os dados desse jogador. Então, o que você está mandando pela internet nessa situação? Você está mandando senhas do jogador e está mandando a senha de acesso ao banco de dados MySQL, direto por um HTTP request, por exemplo, ou o que seria semelhante a acessar via um browser. Bem, independentemente da forma como você manda esses dados, o fato é que você está mandando uma senha de acesso de um servidor MySQL pela internet. Isso não é legal. Em termos de segurança, não é legal.
Então a gente poderia estudar uma outra possibilidade, uma outra forma, um pouco mais segura de se mandar esses dados pela internet. É o que a gente vai ver no slide seguinte. Então, nesse slide que vocês estão vendo, agora a conexão do lado do cliente não é diretamente com o banco de dados. Primeiro ele acessa um computador na estrutura do seu provedor de internet, tem lá um computador alocado para você, e nesse computador tem um servidor Apache, e esse servidor Apache, sim, ele lá no servidor na web, vai acessar o banco de dados. Como? Através de scripts em PHP, com login e senha do banco de dados. Dessa forma, o que você precisa transmitir para o banco de dados ou para o servidor é só a senha de acesso do próprio servidor Apache. Tá? Então, com essa estrutura, o acesso ao banco de dados fica mais seguro, porque você não transmite o login e senha do usuário do banco de dados pela internet. Agora um pouco de nomenclatura. O que significam os nomes? O Apache é um servidor de páginas web. Ele usa os protocolos HTTP e HTTP seguro. PHP é uma linguagem de programação interpretada no lado do servidor. O MySQL é um sistema gerenciador de banco de dados que usa a linguagem SQL, Structured Query Language. O LAMP é um acrônimo para Linux, mais Apache, mais MySQL, mais PHP. E XAMPP é um acrônimo para qualquer OS, qualquer sistema operacional, mais o resto, Apache, MySQL e PHP. Nesse curso, o que a gente vai usar? A gente vai usar o XAMPP, vai usar um editor de texto, você pode escolher um da sua preferência. O FileZilla, que é um aplicativo para enviar e receber arquivos de um servidor remoto usando FTP. A gente diz isso de cliente FTP. E o Unity, que é a própria interface gráfica para fazer os jogos que a gente está usando aqui com C#, tá? E onde a gente acha esses softwares? Estão nesses links aí que vocês estão vendo, se vocês precisarem baixar. Então eu vou pressupor que vocês já tenham tudo isso instalado no computador de vocês para a gente dar continuidade a esse curso, tá? Então, com tudo instalado, vamos começar a testar o ambiente. Então, no caso do XAMPP, a gente vai falar sobre o uso do painel de controle, a diferença de serviço módulo, vai fazer um teste inicial do servidor Apache, que é abrir o navegador e procurar o localhost, um teste inicial do PHP, um teste inicial do MySQL, vamos criar uma pasta dentro do servidor e vamos criar uma pasta dentro de documentos. Então, uma pasta local e uma pasta no servidor. Tudo isso dentro do nosso computador, porque o XAMPP emula um servidor.